Quantos creem aqui na volta de Jesus Cristo? Digam amém. Quantos creem aqui na volta de Jesus Cristo? Digam amém. Diga, ele virá. Ele virá. Mas eu quero te dizer que os surdos também precisam ouvir que ele virá. Abra sua Bíblia, por gentileza, na Epístola aos Filipenses, capítulo de número 4. Epístola aos Filipenses, capítulo de número 4. Glória a Deus. A partir do versículo de número 14. O título da nossa meditação de hoje é Segure a Corda. Quantos aqui conhece corda? Corda. Já brincou de corda quando era pequeno? Foguinho. Lembra do foguinho, né? Quem brincou de corda sabe o que é corda. Então, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 14. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, diga nenhuma. Repita de novo, nenhuma. Nenhuma o quê? Nenhuma igreja. Penso eu que o apóstolo Paulo já tinha feito inúmeras visitas, inúmeras campanhas evangelísticas, inúmeros trabalhos missionários, pregado em diversas igrejas diferentes, mas o cara estava indo para a viagem, pastor João. E ele relata aqui no texto que nenhuma igreja no qual ele passou, vamos continuar o texto, nenhuma igreja comunicou comigo com respaldo a dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas o bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito e da vossa parte o que me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício. Sacrifício, repita, sacrifício. Sacrifício aprazível a Deus. Aí vem uma promessa. Vem uma promessa para essa igreja que estava abençoando o ministério missionário do apóstolo Paulo. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Que coisa extraordinária, uma promessa está atrelada dentro de um texto aonde quem abençoa missões, quem abençoa o ministério missionário, sabe por que essa igreja aqui está crescendo desse jeito? Sabe por que essas instalações são novinhas? Eu me lembro do pastor Mael pregando lá na igrejinha antiga. E lançaram uma campanha sobre uma rabeta. Rabeta é aquele barquinho pequenininho que anda por meio da selva. Um homem se levantou no culto. Quanto é esta rabeta? R$5.000. As coisas não crescem ao sabor do acaso. Deus olha e contempla a semente. Mas o texto deixa transparecer que muitas vezes essa semente vai ser na base de sacrifício. Ele diz, olha, em suavidade e sacrifício. Às vezes você faz um sacrifício para abençoar a vida de um missionário. Missões. E Deus ele tem a sua metodologia de fazer o trabalho prosperar de maneira extraordinária. Mas prospera por quê? Porque tem a semente. Tem a visão correta, né? Pode soltar o vídeo
da maior oferta que eu já recebi em toda a minha vida. Às vezes as pessoas pensam assim, um valor monetário grande como dessa rabeta? Não, às vezes não é. E eu gostaria que você visse esse vídeo para a gente caminhar um pouquinho aí nessa ministração, nos minutos que ainda nos restam. A maior oferta que eu já recebi na minha vida foi de uma criança na periferia de Belém, ali na cidade de Icoraci. Eu procurei o pastor e disse, pastor, eu estou indo para uma viagem longa de barco, eu preciso de ajuda. E ele disse assim, vá nas EBFs e peça ajuda às crianças. E eu fui nas EBFs. E nessa congregação, era uma congregação de madeira, em cima de uma vala, céu aberto. Tinha que andar por uma ponte longa para chegar lá. Era uma área extremamente pobre. E eu cheguei com as crianças lá na quarta-feira, falei para elas da obra missionária e disse assim, olha, no sábado eu venho buscar a contribuição de vocês. Pode ser meio quilo de sal, um pedaço de sabão, pode ser uma lata de sardinha, qualquer coisa que sua mãe puder ajudar. Aí no sábado eu passei arrecadando em todas as congregações até chegar nessa. Quando eu cheguei, tinha um menino na porta, pé no chão, calção no meio da canela. E esse menino botou a mão no bolso e disse assim, missionária, eu tenho aqui a minha oferta. Eu voltei, estendi a mão para ele, me abaixei porque ele era pequenininho. E ele disse assim para mim, a senhora sabia que minha mãe foi-se embora, que meu pai foi-se embora e deixou eu, minha mãe e meus irmãos sozinhos? Eu disse, não, meu bem, eu não sabia. Ele disse, a senhora sabia que a mamãe é empregada numa casa e ela sai bem cedo para trabalhar? E quando ela sai, ela deixa 10 centavos na minha rede, 10 centavos na rede do meu irmão, 10 centavos na rede da minha irmã. A senhora sai para quê? Eu disse, não, meu bem. Porque cada um de nós compra um ovo e come com farinha naquele dia. Ela não deixa o ovo porque um come o ovo do outro. Então ela deixa o dinheiro. A gente compra na hora que tiver com mais fome. Aí chega, faz o fogo, coloca na panela, cozinha e come com farinha. Ele tirou a mão do bolso. Ele disse que quando ela chega à noite da casa dos patrões, ela traz dentro de um saco que sobrou da comida do prato deles e aí a gente come. Aí ele fez assim. E eu coloquei a minha mão embaixo da mão dele. E ele colocou na minha mão a maior oferta que eu já recebi. Ele colocou na minha mão 30 centavos. E eu disse, que dinheiro é esse? Ele disse, eu não comi meu ovo quarta-feira, eu não comi meu ovo quinta-feira, eu não comi meu ovo ontem. Eu disse, o que foi que você comeu, meu filho? Ele disse, eu comi só farinha, mas os meus irmãos comeram ovo e farinha. Eu perguntei para ele, por que você fez isso? E ele me deu uma resposta que rasgou a minha alma, dilacerou o meu coração. Ele disse assim, porque eu já conheço Jesus. Eu quero ajudar quem não conhece Jesus ainda. Eu já conheço Jesus. Nenhum sacrifício é grande demais para mim. Eu já conheço Jesus. Então eu vou fazer um pouco além do que eu tenho feito. Eu já conheço Jesus. Então os interesses de Jesus são os meus interesses. Eu já conheço Jesus. Então a minha vida será vivida para a glória de Deus e para o prejuízo do inferno. Eu já conheço Jesus. Então o mundo não pode me seduzir com seus banquetes e manjares, porque meu pensamento... Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Teve Missões, a conexão missionária. Isso de fato mexe com todos nós. Há alguns séculos atrás, um homem chamado William Carey, conhecido o pai das missões modernas,
Ele sentiu o chamado de Deus para descer até as profundezas espirituais da Índia. Na Índia tem mais de 3 milhões de deuses diferentes. E um trabalho para um garoto que foi desacreditado por seus parentes. William Carey era um rapaz hiperativo, ele não conseguia parar, não conseguia ter concentração, e o pai de William Carey o colocou em uma sapataria. E aquele garotinho de 12 anos era centrado com o Espírito Santo, e na medida que ele costurava os sapatinhos, ele colocou um mapa-mundi na parede da sapataria. E ele disse: Deus, Salmo 8, despede-me, e eu te darei as nações por herança. E eu quero. E costurava um sapatinho, colocava a mão na parede. Deus, o Senhor diz no Salmo 8, pede-me, eu te darei as nações por herança. Costurava outro sapatinho. Deus, tua palavra diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Aquele jovem terminou indo para a Índia e traduziu a Bíblia para 40 idiomas diferentes. Se tornou tradutor do governo, se tornou um professor acadêmico, acabou com a prática de sati. O que era a prática de sati, pastor? Se um hindu morresse na frente de sua esposa, a esposa era queimada viva junto com o defunto do marido em uma pira. William Carey foi até a última instância do governo e conseguiu abolir essa prática cultural. Fundou a primeira expedição botânica, fundou um hospital, mas quem era aquele menino tão desacreditado? A história nunca foi sobre nós. A história nunca foi sobre mim. A história nunca foi sobre os pastores. A história nunca foi sobre denominações. A história é de um Deus que quer ser adorado, glorificado, exaltado em todas as nações. E quanto mais improvável você for, mais será alvo dos olhares do Todo-Poderoso. Porque a história não é nossa, a história é de Deus. Então William Carey disse, olha, eu descerei ao fundo do poço, mas vocês precisam segurar as cordas. E essa frase, ela ficou mundialmente conhecida quando falamos sobre missões. Tem que segurar a corda. Alguém tem que segurar esta corda. William Carey sabia que a missão não era ele. A missão, ele tinha o comissionamento, mas alguém deveria ficar segurando esta corda. Olha que tantos louvores maravilhosos que cantamos aqui. Eu estava ali olhando as frases que estavam sendo projetadas. Envia-me. Faz de novo, como em Atos 2. Que possamos ser despertados para a oração. Tantas bandeiras, irmãos, espalhadas pela igreja, mas isso aqui não são só bandeiras de nações diferentes, são nações que clamam pela sua oração. Você está num lugar climatizado, maravilhoso, com essa classe que toda vez, minha pastora, cada vez que eu pego o finalzinho, Deus continua lhe abençoando, lhe usando, como já tem feito na sua simplicidade, mas palavras profundas. EBD. Irmãos, e eu lembro de Hiru, uma norte-coreana, com o qual tivemos o privilégio de conversar de 1,5 metro, liderando uma classe de EBD no banheiro do campo de concentração na Coreia do Norte. Meus irmãos, isso nem de longe é a nossa realidade. Hiru contando como o marido dela foi fulminado na praça principal da Coreia do Norte, mas ela insistentemente continuava a pregar o evangelho dentro daquele campo de concentração,
numa classe de EBD. Olha que sala climatizada essa, mas na Eritreia os cristãos não vivem assim. Os cristãos vivem em contens de ferro, um defecando em cima do outro. Dali surgiu o clássico livro de Ellen Berrani, chamado Canção da Liberdade, que aconselho a todos os músicos dessa igreja que cantaram a ler. Esse livro, Ellen Berrani, retrata como ela passou naquele contém de ferro 2 anos e 2 meses e ali conseguiu compor letras de louvores. Ela é uma ministra de louvores. Coisas extraordinárias, então nós precisamos de fato orar com foco, orar pelos missionários. Talvez você não tenha o chamamento de ir, mas você precisa segurar as cordas orando e ofertando. Porque se não tem dinheiro, irmãos, não tem missão. Se não tem oração, não tem missão. Essa analogia de segurar as cordas pode parecer até muito simples, mas é certo que ela se tornou emblemática quando falamos sobre missões. E, lamentavelmente, hoje em dia, quando olhamos 5% dos jovens do Brasil se interessa por missões, nós precisamos, de fato, ver aonde é que está esse imbróglio aí. Porque se não fosse Daniel Berg e Gunnar Wingren vir para cá e enfrentar a selva do Pará, quem já leu a clássica biografia de Daniel Berg fica boquiaberto com aquilo que esse homem enfrentou. Se ele não ousasse vir aqui, não existiria a Assembleia de Deus no Brasil. Não existiria. Um missionário veio para cá. Mas como veio? Alguém tinha que segurar as cordas. Alguém que tinha que patrocinar essa viagem de sua nação ao Brasil. Alguém tinha que continuar intercedendo, clamando, colocando a vida desse missionário. E olha aí, as Assembleias de Deus é a igreja que mais cresce no Brasil. Um missionário. Aliás, 2, e suas esposas, né? Não era só o Daniel Berg, o Gunnar Wingren também e suas respectivas esposas. Então, quero dizer que, lamentavelmente, irmãos, a igreja é quem negligencia o missionário no campo. Que deveria cuidar, que deveria amar, que deveria ofertar. Nós caminhamos juntos, eu e minha esposa, para vários estados dessa nação. Ora estamos no norte, ora estamos no nordeste, ora estamos no centro-oeste. Escutamos relatos tão tristes, mas tão tristes, que se eu contasse um deles aqui, você ficaria chocado. Mas por questões de éticas, isso é desnecessário. Mas de abandono. Quem envia deixa de segurar a corda. E essa mensagem que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, ao meu e ao seu, aqui nessa manhã, é que missões se fazem com o missionário que vai e com aqueles que o enviam. Não existe estrelas solitárias que brilham. Nem dentro da igreja existem estrelas, pastores, estrelas. Só tem uma estrela que brilha aqui dentro. Chama-se Jesus Cristo. Não existe outra estrela que brilhe mais. Então, quando você está segurando a corda, é um ato de responsabilidade espiritual. Nós vemos neste texto aqui que o apóstolo Paulo ficou alegre e feliz porque ele estava vivendo um momento de aflição, de angústia, de falta de recursos para continuar a obra. A última viagem que fizemos em Isacolândia, daqui a pouquinho eu vou mostrar rapidinho algumas fotos. O tempo, como o pastor disse, já vai se acelerando. No segundo dia dessa missão, irmãos, nós tínhamos incontáveis cestas básicas e os lugares eram tão remotos, que a gasolina acabou. Não tinha o recurso para ir mais além. E aí, aqui na base, a gente chamamos um grupo que a gente tem de missões, olha, a situação é essa. Pastor, estou enviando. Pastor, estou
Estou enviando. Irmãos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, todos os dias que ficamos lá, fomos aos lugares mais remotos dos remotos, porque alguém disse, pastor, põe gasolina nesse carro para andar. E foi uma grande bênção que ela realizaria uma festa para as crianças e estava faltando recurso financeiro para pagar os brinquedos. E ela tinha pago uma parte, mas ia cancelar porque não tinha mais os recursos para fazer a festa para as crianças. Irmãos, foi tão abençoador que a oferta veio que pagou ainda o brinquedo das crianças. Nós saímos de lá com a festa das crianças garantida. E ainda conseguimos montar kit lanche, enfim, tantas coisas que nem pensávamos em fazer. Mas o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. É o texto atrelado aqui. Mas Paulo, ele estava agradecendo aos irmãos de Filipenses, a Epafrodito, que foi levar essa oferta. Então, meus irmãos, Paulo tinha uma igreja que entendia o seu papel sustentador. A igreja de Filipos foi fiel em dar, porque missões precisa-se de dinheiro. Eles estavam segurando a corda para que Paulo pudesse cavar poços, abrir igrejas, transmitir verdades e pregar a palavra em lugares onde não tinha sido ouvido ainda. Meus irmãos, hoje, como o pastor Wilson falou, nós temos inúmeras igrejas que não existem cultos missionários, que não oram por missões. É uma igreja em cada esquina. Tantos nomes, multiplicidade de nomes diferentes. Mas quando você vai buscar a essência que foi cantada aqui, a essência de almas, o DNA missionário, não existe. As pessoas não são ensinadas a amar almas, a amar vidas, a se sacrificar por vidas. Nossa primeira viagem missionária, nós ficamos sem um sofá de sala. Ficamos sem um sofá de sala durante 8 meses. Nos reunimos, eu, ela e filha. Se você fosse na minha casa para uma comunhão, a mesa tem 4 cadeiras, tinha rede, como um bom filho de nordestino. E nordestino aqui, o pastor Wilson, gostei dele aqui no momento do dízimo da oferta, que ele falou, o cabra. Significa que ele também tem pé lá no Nordeste, nordestino. O cabra, né? Então, meus irmãos, de fato, nós fizemos ali uma campanha de 12 dias dentro da selva, e foram dias extraordinários e maravilhosos, onde Deus, no último dia da viagem, nos livrou de um naufrágio ali no Rio Negro. A viagem custou aproximadamente R$ 7.500. Mas que loucura! Por que você faz isso? Quando fomos realizar um trabalho no Chapadão, que lá temos no pico do morro, lá do pico mesmo, nós conseguimos autorização dos traficantes para trabalhar lá, numa igreja que existe uma pastora que alfabetiza as crianças e dá alimentação para as crianças. E fomos lá trabalhar, estamos trabalhando com essas crianças. Você tem que ver essas crianças orando por missões. Pega uma bandeira dessa, sabe exatamente onde está a necessidade, canta, louva. Cada vez que a gente vai, a gente dá o almoço, leva kit lanche, leva kit higiene, leva a cesta básica para a pastora. Irmãos, isso é amor. Um louvor aqui que me impressionou tanto. A igreja está sendo ensinada a amar a si mesmo. Os cristãos estão sendo, desde a EBD, Deus está falando isso. A olhar para si, a querer as coisas para si, a amar a si próprio, o seu bem-estar, a sua vida, os melhores restaurantes, os melhores perfumes. Vai para o shopping, gasta 100, 150. Mas cadê? Cadê a ofertinha de 30 centavos, meu irmão? Cadê a ofertinha de 30 centavos? Cadê o seu sacrifício? Cadê o seu amor por almas, por vidas? Orar pelos missionários, meus irmãos, não é uma opção.
é uma responsabilidade. Contribuir financeiramente não é um agrado, é um sustento de uma vida de um missionário que está no campo gastando os seus dias para que o reino de Deus venha a ser proclamado. Provérbios capítulo 24, versículos 11 e 12 diz: livra os que estão sendo levados para a morte, e se disserdes, não soubemos disso, aquele que pesa os corações não considerará? Quando a igreja solta as cordas, o missionário cai. Muitos missionários desistem porque alguém que deveria segurar a corda largou a corda. Decidiu trocar de carro. Mas o carro estava show de bola, cara. Não, mas eu quero mais atual. Eu quero mais atual. Nada contra você trocar de carro, porque o dinheiro é seu. Você trabalhou suado para isso anos e anos da sua vida. Mas o seu carro já era top, varão. Não, mas eu quero um mais top ainda. E o dinheiro da missão? De oferta missionária? Quando eu estava na Bahia, no sertão baiano de Planaltino, teve um aniversário lá. Pastor, vamos na pizzaria, vamos embora? Bó, como diz na Bahia, bora na Bahia, bó. Mas e aí, quem vai pagar esse? Não, pastor, fica tranquilo. Nós pagamos do senhor. Cheguei lá, restaurante top, aquela churrascaria com tudo que tem direito. Aí eu perguntei assim, quanto é esse rodízio aqui? Pastor, 180 mais taxas. E eu disse assim, mas 180 foi a última oferta que vocês ofereceram no campo missionário? E assim vamos nós, irmãos. Vamos nós caminhando, e aí nós vemos 1% de jovens, 1% de surdos convertidos, 5% de jovens se interessando por missões, 17 mil comunidades ribeirinhas no Brasil que nunca foram evangelizadas, ninguém entrou lá, ninguém pregou, mais de 6 mil assentamentos quilombolas em nossa nação, ninguém nunca foi. E quem sabe nós nunca nem falamos para o nosso vizinho sobre Jesus, que é o mais grave ainda. Estamos aqui, confortáveis, dentro de 4 paredes, mas o culto de missões é assim. O culto de missões ele vai empurrando a gente para fora. Ele vai nos confrontando mesmo, né? Ele vai, né? Como foi cantado, voltando à essência. Quando solta as cordas... Quando a igreja solta as cordas é quando a gente deixa de orar pelos missionários, quando deixamos de ofertar pelos missionários, quando ignoramos a carta do missionário que chega pedindo ajuda. Soltaram a corda quando ficaram preocupados apenas com as suas próprias necessidades. Imagine um homem, meus irmãos, descendo um poço para resgatar alguém. Ele precisa confiar em alguém para segurar a corda. Se esse alguém solta, ele vai morrer. Quantos missionários retornam do campo frustrados? E quantos outros a gente não atende, dizendo, pastor, eu não sei o que eu faço. Eu quero viajar. Deus está me incomodando. Mas o meu pastor diz, não, tem muita coisa para fazer aqui, fique por aqui mesmo. Os poucos que levantam o braço tentando imergir são sufocados. Quantos campos estão desamparados hoje porque a igreja deixou a corda escorregar? Segurar a corda é um privilégio, uma parceria com o próprio Deus. As promessas, elas não são soltas como uma caixinha de surpresa. Assim, vou ver o que Deus quer me falar hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Não. As promessas estão atreladas a textos bíblicos. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Para quem
quem é a promessa? Para a igreja de Filipenses, que foi a única que olhou, esse homem está gastando os dias dele, esse homem está perdendo a saúde dele no campo, esse homem está pregando o evangelho, está fazendo uma obra séria, e nós precisamos ser despertados para orar e para ofertar. Manda Epafrodito lá. Epafrodito foi. E ofertou para que esse homem pudesse continuar fazendo a grande obra que estava realizando. Mas o texto é bem claro, ele diz que nenhuma igreja, somente a igreja de Filipenses se envolveu com esse negócio, se envolveu com a missão. Uma igreja que ora por missões, ela que contribui também com missões, é uma igreja que segura as cordas. E coisa extraordinária, irmãos, é ver que cada dia que passa, quando nos envolvemos com a missão, Deus cuida da igreja, pastor Wilson. Deus faz a igreja prosperar. O recurso aparece para fazer a obra. Tudo isso é porque a missão está sendo colocada nos trilhos. Nos trilhos. Então, meus irmãos, eu lembro de Oswald Smith no livro O Clamor do Mundo, pegou uma igreja em déficit. Muitos dólares, muitos, não contaram para ele isso. Ele pegou a igreja, reformulou a igreja, colocou a igreja com a visão missionária, e daí o que aconteceu? A igreja prosperou. Oswald Smith terminou os seus dias de vida com uma igreja gigantesca, sustentando 800 missionários no mundo, mantendo seus planos de saúde, abençoando, implantando igrejas, não denominações. A missão, ela une, a missão, ela não separa. Ah, eu sou assembleiro. Não, você é de Jesus. Ah, eu sou batista. Não, você é de Jesus. Ah, eu sou presbiteriano. Não, você é de Jesus. Você congrega naquela igreja, deve ali obediência aos seus pastores, está debaixo de orientações espirituais, mas você é de Jesus. É de Jesus. É de Jesus, né? Mas é claro que você se converteu em uma igreja e você tem todo o direito, obviamente, de olha, eu sou. Aí você vai para a internet, os debates lá. Olha, eu sou presbiteriano, mas eu não concordo com isso. Irmão, você não é isso, você é de Jesus. Lá no céu não vai ter bandeira, não vai ter denominação, não vai ter faixa, não vai ter nada. Você é de Jesus.